Boa noite, queridos irmãos. Senhor Jesus, nós nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, com o objetivo de estudarmos a Tua doutrina de luz, com o esclarecimento tão profundo que nos dá o Espiritismo. Que possamos usufruir destes momentos em que temos a oportunidade de ouvir um pouco do Teu Evangelho, que as vibrações de paz e harmonia nos envolvam, que em Teu nome, em nome da espiritualidade maior que nos envolve, mas sobretudo em nome de Deus, possamos dar por iniciado nosso estudo da noite de hoje. Estamos estudando o capítulo 10, itens 11 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te, e de futuro não tornes a pecar. João. Atire de 3 a 11, João, acho que é capítulo 8, versículo talvez de 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem, pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar
é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornando-se alguém culpado daquilo que condena em outrem, é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta a palavra de Jesus. Essa passagem tem bastante coisa a ser falada, né? Porque a gente é quase que um hábito das pessoas se reunirem e falarem, né, das atitudes dos outros. E a gente não se dá conta que tem muita coisa nessa atitude. Primeiro que a gente sabe quando começa a estudar que quando a pessoa julga o outro, ela atrai para si uma negatividade, ela baixa suas defesas quando entra em julgamento. E isso é muito sério, é bem delicado. E é muito sutil, as pessoas, é uma coisa tão corriqueira. E foi uma das coisas que mais me encantou quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, porque ela trabalha muito isso. A reforma íntima é tão bonita e é tão detalhada que até nesse detalhe que a sociedade acha que, no convívio em sociedade se acha normal. As pessoas sentam em conjunto e ali começam os julgamentos, né? E isso é tão corriqueiro que muita gente nem se dá conta, mas a doutrina é tão linda que ela trabalha cada detalhezinho, assim, para te ter uma vida mais plena, mais justa, e com uma boa defesa espiritual também. Porque quando tu julga, tu mina as tuas defesas, né? Esse tema é muito importante porque, de um modo geral, nós somos benevolentes para com os nossos erros e muito severos para com os erros dos outros. É como aquele conto da senhora que falava todos os dias da sujeira dos lençóis da sua vizinha que ela via pela sua janela, até que um dia chegou bem perto da sua própria janela para ver melhor as roupas da vizinha e falar mais um pouco, e notou que o que realmente estava sujo era a sua janela e principalmente os vidros dela, pois as roupas que a vizinha estendia eram alvas de tão limpas, né? Então a gente fica sempre nessa coisa que é um hábito, e é um hábito horrível, mas que graças a Deus quem se propõe a se reformar acaba, né, mudando isso. Kardec perguntou aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? Os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Será fácil agir assim? A gente sabe que não. E o que nos impede? É o orgulho, lógico que é o orgulho. A nossa tendência é nos acharmos as criaturas mais perfeitas da face da terra. Por isso a gente julga os outros. A gente está sempre certo, os outros estão sempre errados, né? Jesus sempre nos advertiu e deixou escrito que vemos o arqueiro, e deixou não, está escrito nas palavras que ele orientou, que vemos o arqueiro no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Então, para a gente entender, para sermos benevolentes, indulgentes para com os erros dos outros, é preciso que, antes de tudo, nos conscientizemos dos nossos erros, das nossas imperfeições e das nossas limitações. A partir daí, sim, teremos condições de compreender os outros e os erros deles. É o conhece-te a ti mesmo que Sócrates tinha como filosofia de vida.
e Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos incentiva a fazer. É o trabalho de autoanálise, de mergulho no eu, a fim de identificarmos a nossa realidade. Mas temos de ter muito cuidado, para não nos acharmos a última das criaturas após a identificação dos erros e evitar os extremos. Antes éramos o máximo, após a reforma, passamos a nos considerar a última das criaturas. E isso acontece mesmo, né? A doutrina espírita é uma doutrina de equilíbrio. Não adianta, portanto, chorar o leite derramado, cruzarmos os braços, ficarmos cheios de pena de nós mesmos e nos acomodarmos. A palavra de ordem é esforço. Esforço para vencermos a nós mesmos. Esse esforço que vai nos ajudar a ser benevolentes e indulgentes para com os erros dos outros, até porque quem tem telhado de vidro não joga pedra em ninguém. Ninguém precisa de censura, de acusação, de que se relacione às úlceras. A nossa própria consciência nos acusará cedo ou tarde, nesta ou em outra existência. Afinal, a lei divina está gravada, não tem como fugir. Foi por isso que Jesus nos disse: com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Em resposta a Pedro, Jesus falou: a pergunta que Pedro fez, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão? 7 vezes? E Jesus falou para ele: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, o que nos diz que é ilimitado. Os espíritos nos dizem que o perdão é uma ciência indispensável ao equilíbrio. Por isso, devemos escrever as injúrias sobre a areia e os benefícios sobre o mármore. É importante perdoarmos para sermos perdoados, a fim de nos sentirmos bem conosco mesmo. É a chamada autoproteção. Mas tudo isso, a indulgência, a benevolência, o perdão, requer muito exercício. Não é da noite para o dia que a gente consegue vencer, até porque é banalizado muitas vezes, né? Kardec já dizia que o perdão é próprio das almas elevadas. Mas por que tirar a primeira pedra se a gente sabe que a lei jamais vai deixar alguém impune? Ninguém foge dessa lei de ação e reação. E quanta coisa a gente podia evitar se a gente pensasse mais um pouco antes de acusar, né? Se a gente usasse o nosso bom senso, o equilíbrio, a prece, fazer os outros aquilo que a gente quisesse que eles fizessem para nós, né? Tem um versinho que diz que minhas mãos desarmadas e abertas para o perdão não sirvam nunca fechadas para agredir um irmão. Sigamos a lição do mestre, que na hora da despedida aqui na terra, elevou seu pensamento ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, vamos refletir. Graças a Deus estamos sempre a estudar essa doutrina maravilhosa e vamos fazer a nossa parte, que é o trabalho de renovação do nosso interior. E assim, nos renovando, mudando esses hábitos que estão há muito tempo enraizados e banalizados, mas que nos desprotegem, né? E nos causam sofrimentos, porque às vezes uma palavra dita num julgamento magoa famílias, magoa pessoas, traz sofrimento, né? Então, vamos repensar, nos avaliar. Que Deus nos abençoe sempre, sempre. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo sempre o nosso grupo de apoio. Pai de infinita bondade e amor, gostaríamos de agradecer pelos momentos de esclarecimento que nos foi proporcionado.
O Senhor, por tanto nos amar, sempre nos dá os meios necessários de conhecer a tua verdade. Obrigado, Pai, por sempre atender aos apelos dos nossos corações. Pedimos pelos enfermos, pelas criaturas desorientadas, pelas crianças e pela nossa casa espírita Eulália Nogueira. Uma abençoada noite a todos, que assim seja.